Olá, bem-vindos e bem-vindas nesta nossa videoaula chamada Introdução à Produção de Projetos Culturais, contemplado no edital PROAC 39/2021. Meu nome é Igor Fiore, sou ator, diretor, dramaturgo e produtor. Sou um trabalhador da cultura desde 1994 e estou aqui para esse vídeo-aula de 30 minutos introduzir a ideia e alguns caminhos e ferramentas para você poder iniciar-se na produção de projetos culturais. Vamos começar com uma breve reflexão sobre a necessidade do artista de se autoproduzir nos dias atuais. O mundo mudou e a área cultural não foi diferente. Hoje em dia, o artista não pode se dar ao luxo de ficar em casa esperando ser chamado para trabalhar. Por mais talento que o artista tenha, corre o risco de não trabalhar o tanto que se necessite e mais. Pode trabalhar em projetos que realmente. Ele precisa trabalhar em projetos que realmente tragam satisfação profissional e artística. Por isso, o artista que consegue ter conhecimento e ferramentas para se autoproduzir, ou mesmo produzir outros artistas, tem mais possibilidades de trabalho. Em outros países, como por exemplo o cinema americano, isso já acontece há muito tempo, desde artistas iniciantes até as grandes estrelas, e a maioria deles tem produtoras e trafega nesse processo de produzir projetos, de seus projetos e ou de outros artistas. Tudo começa, para qualquer artista, com uma pergunta: o que eu quero falar? O que me interessa expressar? Depois de responder isso, vem outra pergunta: de que maneira podemos viabilizar essa ideia? E a partir daí, podemos traçar os primeiros passos, o caminho para demonstrar a viabilidade dessa ideia, dessa proposta, e chamá-lo de projeto. Existem diversas maneiras de viabilizar o projeto cultural: editais públicos ou privados, tanto de verba direta como de verba de isenção fiscal, trabalhar com vendas diretas para a escola ou empresas, através de bilheteria, do próprio bolso, ou seja, você pode ter algum dinheiro guardado ou também pode pegar um empréstimo e depois recuperar na bilheteria. Enfim, existem muitas possibilidades para se produzir um espetáculo, um projeto, ou de dança, uma exposição de artes plásticas, um projeto de teatro, um filme, longa-metragem, curta-metragem. Vamos chamar essas possibilidades de um produto cultural e ou artístico. Aqui nessa videoaula de 30 minutos, bem rapidinho, eu vou dar uma pincelada no que for possível para poder abrir a nossa cabeça em relação à produção cultural. Eu vou focar em editais, pois acho que é o caminho mais elaborado, do qual as pessoas têm mais dificuldade de entender como funciona. Vamos falar um pouco sobre o empenho e a disciplina necessária para se desenvolver um projeto cultural. A disciplina é fator determinante para se conseguir elaborar um projeto, qualquer que seja. E num projeto cultural, mais ainda. E digo por quê. No caso de um projeto cultural, estamos lidando com fatores ligados à criação, que lidam com questões subjetivas e que precisam ser colocadas no papel de forma clara e objetiva para quem irá ler, que seja da comissão julgadora ou um departamento de marketing de alguma empresa, possa ter plena compreensão. A justificativa, por exemplo, que é uma das partes do projeto, é essa parte central do projeto, onde você precisa mostrar em palavras objetivas o porquê esse projeto cultural e artístico, que contém subjetividades, precisa ser aprovado e produzido, com a diferença dele dos demais concorrentes à verba que está sendo liberada pelo governo, né, pelo governo ou por alguma instituição privada, alguma empresa. É muito fácil você se perder em escrever obviedades nesse momento, algo sem objetividade, cair na armadilha de querer imprimir o seu pensamento subjetivo, que para você pode parecer óbvio, mas para a pessoa que vai ler o projeto pela primeira vez, parecerá assim, às vezes, posso dizer, incompreensível. É preciso também pensar em cada detalhe, desde a arte da capa até o restante do projeto.
a formatação, os tipos, né, que são as letras, né, e até o preenchimento dos anexos e a documentação. Falando de organização e disciplina, que vai desde quando o edital e o chamamento foi divulgado, começa em ler atentamente o edital e o chamamento, que geralmente tem um prazo de encerramento. Então, temos que nos organizar para escrever e elaborar o projeto seguindo as regras e os prazos estipulados. Ou seja, a primeira coisa que nós devemos fazer, antes de mais nada, claro, depois de responder aquelas perguntas, né? O porquê que eu quero fazer esse projeto, o porquê que eu quero produzir essa ideia, né? Essa obra artística, o porquê eu quero fazer isso, depois de responder essas perguntas, é ler o edital, ler o chamamento. Porque lá estão as regras do jogo. Lá estão os prazos de inscrição, de encerramento das inscrições, os documentos necessários, os documentos depois necessários para a prestação de contas, o que são as contrapartidas que você vai ter que oferecer em troca daquela verba recebida. Está tudo ali no edital de chamamento do projeto. A importância da disciplina na elaboração de um projeto cultural, apesar de muitas pessoas imaginarem que a disciplina e a arte, a cultura não têm muito a ver, imaginam equivocadamente isso. A arte e a cultura são acessadas em suas diversas formas, seja na elaboração do projeto, na produção ou na execução, com a necessidade de grande empenho de quem vai elaborar, do produtor, do artista, de todos aqueles que estão envolvidos. Temos que falar também sobre a necessidade do aprimoramento cultural para a escrita e a elaboração de um projeto cultural. Várias partes do projeto requerem uma carga de referência cultural muito grande, uma carga de referência artística, que precisam ser acessadas. Por exemplo, voltando à justificativa, né, que nós falamos, na necessidade de você entender o porquê que você vai mandar aquele projeto, o porquê que você precisa ser contemplado. Você faz isso a partir da justificativa. No projeto vai ter a justificativa, o porquê que eu quero, o porquê que eu devo ser contemplado com aquela verba. A justificativa é uma parte nevrálgica nesse sentido, onde temos que fazer o uso de toda a forma de conhecimento e referências para conseguir transmutar aquela proposta artística que geralmente está em nossa cabeça, de forma abstrata, artística, em algo objetivo e de fácil entendimento para quem nunca ouviu falar do objeto artístico do nosso projeto. Por exemplo, você está mandando um projeto de, sei lá, teatro de sombras, certo? Às vezes, quem está lá na comissão julgadora ou no departamento de marketing da empresa, ela ela não tem uma referência muito profunda, muito verticalizada do que é o teatro de sombra. Né? Qual o alcance do teatro de sombra hoje no público? O que ela pode atrair para a marca? O que ela pode atrair na comunidade onde ela é feita através de projetos de tal público? Então, quer dizer, através da justificativa, você consegue colocar isso no papel, justificar qual a necessidade de que aquele projeto de teatro de sombra seja aprovado, seja contemplado, sem que aquela pessoa da comissão tenha que ser uma pessoa que tenha um conhecimento muito verticalizado, muito forte em cima daquele objeto, né? Da forma que você escreveu, da forma tão clara que você tirou a questão abstrata da ideia do teatro de sombra e colocou objetivamente dentro do projeto, a pessoa que vai ler, a comissão julgadora que vai ler, ou o diretor de marketing vai ler, de marketing, ele vai entender, sim, a importância do teatro de sombra naquele contexto que você apresenta, certo? Dentro de um projeto também, pode acontecer de serem pedidas outras questões que você ainda não tem dentro do projeto. Por exemplo, propostas de encenação, propostas de figurino, sonoplastia, iluminação. Alguns modelos de editais pedem essas propostas e muitas vezes ainda não temos os nomes determinados para cada função, ou ainda não temos envolvimento desses profissionais com o projeto. E daí temos que escrever pelo menos um esboço
dessas propostas para que o projeto tenha mais concretude. Ou seja, muitas vezes você que está começando a escrever projetos, você não conhece nenhum cenógrafo, você não conhece nenhum figurinista, você não conhece nenhum sonoplasta ou iluminador, mas você precisa, de certa maneira, já colocar no projeto um esboço de como vai ser o seu projeto de encenação, o seu projeto de sonoplastia, iluminação, figurino, e depois, a posteriori, sendo contemplado, você vai atrás desses profissionais. Ou então você já começa a pesquisar profissionais que possam estar dentro do seu projeto, que seria o ideal. E esses profissionais vão te passar essas informações, vão te passar essas propostas de iluminação, de figurino, o diretor vai passar a proposta de encenação. Ou seja, tudo isso vai agregar muito no seu projeto cultural. Certo? Então, quer dizer, mesmo você ainda não tendo, que está começando a produzir, você não tendo o conhecimento dos profissionais que estão envolvidos nesse lugar, você tem que ou começar, antes de escrever o projeto, já começar a se informar quem são as pessoas que podem fazer isso para você, são amigos, amigos dos amigos, vai atrás de quem faz esse tipo de trabalho, quem faz figurinos, quem faz sonoplastia, quem faz iluminação, quem faz montagem para exposição, quem faz, constrói, por exemplo, adereços, enfim, você vai ter que estar calçado de profissionais que vão compor a sua ficha técnica. Então, essa ficha técnica é muito importante para que você possa enriquecer o seu projeto. Você não consegue fazer um projeto sem ter uma ficha técnica. Não é só você sozinho. Mesmo que você faça um monólogo, ou que você faça uma dança sozinho, ou que você faça uma exposição das suas obras de arte sozinho, você vai precisar de vários profissionais que vão te auxiliar a criar aquele projeto artístico. Então, você vai precisar começar a conhecer outros profissionais que vão estar envolvidos no seu projeto e que vão dar autorização, anuência, né, de estarem no seu projeto. Eles vão ter que gostar do seu projeto, vão ter que comprar a tua ideia também. Então, antes de mais nada, você tem que começar a adequar essa ficha técnica àquela pergunta lá em cima. O que eu quero fazer? O que eu quero expressar ao mundo? Qual a ideia que eu quero ter? Então, os profissionais que vão estar envolvidos no projeto, também vão comprar essa ideia sua. Correto? Então, algum ou outro, de repente, você ainda não tem. Então, você tem que suprir a falta desse profissional, colocando já a tua ideia de como que eu imagino aquele cenário. O cenário é mais ou menos aquilo, colocar de uma forma contundente para dar uma concretude no projeto. Para quem lê o projeto, fala, nossa, eu estou visualizando aquele projeto, eu estou visualizando aquele cenário, estou visualizando aquele figurino, eu estou visualizando aquela exposição que vai acontecer naquela rua, naquele local, naquele armazém. Ou seja, você dá concretude ao teu projeto, né? Então, quer dizer, uma ótima dica para isso, para você ter essa ideia de como colocar isso no papel, propostas de encenação, justificativa, é você ler projetos que já foram contemplados. Geralmente, eles ficam disponíveis para leitura em arquivos públicos, físicos ou virtuais, nas secretarias de cultura do município ou do estado. Correto? Então, antigamente ficava em pastas, né? Que você ia lá e abria as pastas e olhava no papel os projetos e anotava, fazia suas anotações para poder usar nos seus projetos. Agora não, você pode entrar direto nas plataformas e os projetos contemplados vão estar lá disponíveis. Você baixa o projeto e pode ali estudar como aquele projeto, ver o que cabe para você. Ah, esse aqui é um projeto de 2, 3 pessoas, tem a ver com o meu projeto que tem 2, 3 pessoas. Então eu faço aquela transposição, ou seja, eu vou meio que copiando mais ou menos aquilo, me inspirando, né? E colocando a minha cara no projeto, e daí você, com o tempo, você vai fazendo os seus projetos ficarem do jeito que você quer, ok? Ali lendo, né, esses projetos, você vai tentar entender qual formato que tem mais a ver com o seu tamanho de projeto. Não adianta você ter um projeto com 4, 5 atores e ler um projeto contemplado com 30 atores, eles não vão caber um no outro. E a mesma coisa você ter um projeto com 30 atores e se basear num projeto que você está lendo com 2, 3 atores. Não vão comer. Então você tem que procurar ir atrás de projetos que sejam semelhantes aos seus para você poder se inspirar e escrever o seu projeto.
Então, vamos brevemente falar também da estrutura básica de um projeto cultural. Qual que é a estrutura básica de um projeto cultural? Nós temos aí, geralmente, quase todos os projetos culturais têm objetivo, né? Objetivo o que é? Uma coisa sucinta. Qual o objetivo? Produzir um espetáculo com 24 apresentações em um equipamento público de forma gratuita, uh, na cidade tal. Esse é o objetivo. Daí você também pode ter um resumo, uma sinopse, não do texto ou daquilo outro, uma sinopse do projeto em si. Então você pode colocar o resumo do projeto. Esse projeto pretende fazer tantas apresentações em equipamentos públicos, gerando uma presença de público naquela comunidade, naquele bairro, com tantas pessoas, e tem o tema é tal, que esse tema tem a ver com aquela localização. Então, você faz um resumo, uma sinopse, que não precisa ser de 5, 6 linhas, pode ser uma lauda, contando como que é o projeto, né? Então, quer dizer, isso aí é um resumo do projeto, é uma sinopse do projeto. E você também pode fazer a sinopse se for teatro, uma sinopse do espetáculo. Se for dança, uma sinopse do espetáculo de dança, ou uma sinopse daquela exposição. Então, você também coloca uma sinopse do objeto, né, da dança, do teatro, ou da exposição, ou do que for, do livro, do que você está contando, da sua publicação, e também um resumo do projeto. Daí nós vamos também, agora, para uma parte nevrálgica, que é a justificativa, que eu falei lá em cima. O que é a justificativa? A justificativa é aonde você vai explicar para a comissão julgadora, aonde você vai explicar para o escritório para o departamento de marketing daquela empresa, enfim, onde você vai colocar com unhas e dentes, defender o seu projeto. Você vai ser o advogado de defesa do teu projeto. Já fala assim, mas pensar em tudo. Mas vai fazer isso, mas isso quer dizer aquilo? Não, você vai justificar tudo. Você fala assim, eu quero montar em tal lugar, porque tal lugar tem a ver com o projeto, eu quero montar esse tema, porque tem isso, tem aquilo, está juntando com 100 anos do nascimento de não sei o quê. Quer dizer, você vai amarrando toda a sua ideia com um contexto que você quer apresentar, com um contexto que, se for um edital público, com contexto público da coisa, se for um edital privado, com um contexto do departamento de marketing, com a marca que você está querendo vender aquele espetáculo, ou seja, você justifica o porquê você quer montar aquela peça, o porquê você quer montar aquele espetáculo de dança, o porquê você quer publicar aquele livro, o porquê você quer fazer aquela exposição de artes plásticas, o porquê você quer fazer aquele show de música, o porquê. Justificativa como a própria palavra diz, você justifica, você defende o teu projeto, ok? Daí, quase todo projeto também tem um cronograma de trabalho, onde você coloca quantos meses vai durar aquele projeto. Tem editais que pedem que seja até no máximo 12 meses, tem editais que sejam até no máximo 24 meses. Então, você faz um cronograma de trabalho, onde você coloca ali naquele cronograma de trabalho tudo o que vai, todo passo a passo de tudo que você vai fazer. Então, geralmente começa com uma pré-produção, ou seja, o primeiro mês é uma pré-produção, mês 1, onde você vai organizar tudo isso, assinar os contratos, entrar em contato com os artistas, entrar em contato com a assessoria de imprensa, é uma pré-produção. Daí, a partir do mês 1, você já começa a ensaiar, no mês 2 você ensaia e você começa a montar o cenário, começa a montar a estrutura da exposição, começa a montar o palco para os shows, para a sequência de shows, ou seja, no final você deixa ainda o último mês com uma pós-produção, né? Tem a pré-produção, a produção em si, depois o último mês como pós-produção, onde você fecha tudo, você faz toda a prestação de contas, onde você apresenta todas as contas, tanto para o departamento de marketing, tanto como para a Secretaria de Cultura do Estado ou do município, a pós-produção. Tem a planilha orçamentária, né, que você vai fazer o orçamento, onde você, todo projeto tem, onde você vai especificar em quanto você vai gastar e para
quem você vai gastar, pagar cada item, cada rubrica, né? Ou seja, quanto eu vou gastar com ator, quanto eu vou gastar com cenário, quanto eu vou gastar com músicos, quanto eu vou gastar com impostos, quanto eu vou gastar com despesas bancárias, e assim vai. É a planilha orçamentária. Também, alguns editais pedem a planilha de desembolso, ou seja, em que mês que eu vou gastar aquilo? Tem no mês 1 eu gasto isso, isso, aquilo. No mês 2 eu gasto isso, isso e mais aquilo. No mês 3 eu gasto isso, isso e mais outra coisa. No mês 4 eu já paguei um monte de coisa, só que pago isso e isso. E assim vai. É a planilha de desembolso. Quando eu pago as coisas. Também tem o plano de divulgação, onde você especifica para o edital qual vai ser seu plano de divulgação. Vou divulgar nas mídias sociais, nas redes sociais, em TV, rádio, eu vou divulgar com os críticos, eu vou fazer, eu vou financiar o Instagram, o Facebook, ou seja, é onde você vai mostrar do edital aonde você vai, como você vai divulgar o projeto. Dentro também do projeto, eles pedem os currículos de todos os envolvidos e a cartas de anuência, que é onde você demonstra para todo mundo, onde você coloca no projeto todos que deram anuência àquilo. Eu vou fazer espetáculo na Casa de Cultura XYZ. Então, a Casa de Cultura XYZ vai mandar uma carta de anuência falando, não, ele vai fazer aqui mesmo, muito legal. Eu vou fazer uma exposição no Ibirapuera. Então, o Ibirapuera manda uma carta de anuência dizendo que você vai fazer sim, que eles aprovaram de você fazer lá. Então, a comissão vai olhar e falar assim, olha só, eles vão fazer lá no Ibirapuera e está escrito aqui na carta, ok? Eu estou correndo, eu estou falando rápido, porque nós temos 30 minutos apenas, e é muito assunto, já estamos com quase 22 minutos, não parece, mas se passaram quase 22 minutos. Então, vamos lá. Falando agora, para terminar, quase chegando ao fim, antigamente, não muito tempo atrás, talvez uns 7, 8 anos atrás, ainda entregávamos os projetos em papel, várias vias, direto da Secretaria de Cultura, ou enviávamos pelo correio, dava um trabalho danado e um gasto enorme com papel, com tinta, com tudo que você pode mandar, com correio, era uma grana para você mandar os projetos. Mas o projeto informatizado foi... O projeto informatizado ajudou muito isso, né? Então, hoje em dia, é um enorme avanço, ainda mais se levarmos em conta a atual situação em que atravessamos por conta dessa pandemia, que vai e volta. Então, às vezes, essa coisa, quanto mais a gente puder mandar os projetos através de plataformas digitais, melhor ainda. Nós temos pouco contato, não gastamos com papel, com nada, com tinta, com impressora, com nada. A gente manda tudo via, no máximo a gente vai imprimir alguns anexos para assinar, escanear e mandar pela plataforma, mas tudo é feito através da plataforma digital, tudo sem gasto nenhum. Enfim, as plataformas de inscrição existentes são de fácil entendimento e geralmente é feito um cadastro do agente cultural, que é você, como se você abrisse um perfil no Facebook ou Instagram, por exemplo. Criado esse agente cultural, podemos trafegar dentro da plataforma e fazer os uploads do projeto e de toda a documentação. A maioria das plataformas tem tutoriais e não demonstram nenhum grau de dificuldade. Ainda mais que, com o passar dos anos, as pessoas foram assimilando cada vez mais o uso da informática, então fica cada vez mais fácil. Claro que o usuário das plataformas terá que começar a dominar outras ferramentas de informática, como transformar documentos em PDF, comprimir arquivos que já existem em tamanhos máximos, aceito nas plataformas digitais, transformar JPEG em PDF também, criar clippings, imprimir, assinar, escanear documentos, anexos importantes, enfim, existe um trabalho que demanda um certo domínio mínimo dessas ferramentas e aplicativos, mas posso garantir que com um mínimo de empenho, qualquer pessoa aprende a lidar. Para finalizar esse assunto, quero dizer que, hoje em dia, qualquer pessoa física ou jurídica pode, tendo conexão com a internet ou um computador, sem gastar um tostão, enviar projetos culturais trabalhando em home office. E mais, caso não tenha computador, pode usar de algum amigo, parente, ou até uma lan house, em algum caso. Basta ter um projeto na cabeça e vontade de fazer acontecer. Sobre o recebimento da verba,
Precisa ter conta corrente específica no Banco do Brasil. Quando você for contemplado, tem que abrir uma conta no Banco do Brasil, tem que fazer a prestação de contas no final, os relatórios e planilhas. A prestação de contas é um assunto complexo, ainda mais que cada edital tem sua especificidade, né? Então, a grande dica aqui é, para se ter menos necessidade de ajuste e justificativas junto ao processo de prestação de contas, devemos preparar e confeccionar nossa planilha orçamentária com o maior cuidado possível, sempre nos baseando em valores estabelecidos e pesquisados dentro do universo de fornecedores e da equipe de criação envolvida. Ou seja, para você não ter dor de cabeça na hora da prestação de contas, o que você precisa fazer? É naquela parte lá em cima que eu falei, das planilhas orçamentárias. Quando você criar a planilha orçamentária, você tem que pesquisar, muito bem pesquisado, qual é o valor que você vai precisar para fazer uma publicação de um livro que você prometeu no projeto. Qual o valor que é o valor médio para se pagar um ator, um dançarino, um músico? Qual o valor médio para você construir uma estrutura de exposição, um palco para música, o figurino, os cenários, os adereços? Enfim, você tem que pesquisar muito bem os valores de serviços e de materiais. Quanto você vai gastar para construir tal cenário? Quanto você vai gastar mais ou menos para criar um figurino? Eu vou gastar mais ou menos R$ 1.000 por figurino, por exemplo. R$ 500 por figurino, são 5 figurinos, então R$ 2.500 de figurino. Então, quanto mais você for específico, quanto mais você pesquisar o real valor das coisas, colocando uma margem de aumento, de inflação, que até o projeto sair, até o dinheiro sair. Então, quer dizer, quanto mais você se cercar de valores corretos, que estejam dentro do mercado, dos valores que você vai pagar para as pessoas, para o valor dos materiais, quanto mais você deixar a planilha orçamentária redondinha, quanto mais você deixar tudo isso bem redondinho, você vai ter menos trabalho na hora da prestação de contas. Porque vai direto, você vai tirar os extratos, vão bater com os valores que você colocou lá no orçamento, os valores que pagou para os atores são os valores que você colocou no orçamento, o valor que você gastou no cenário são os valores que você colocou no orçamento. Porque se você colocou um valor muito baixo no orçamento, R$ 5.000, e depois gastou R$ 10.000, você vai ter um trabalho de ter que entrar em contato com a secretaria, provar por que o valor é muito maior, eles vão ter que aprovar essa mudança de valores. Então, quer dizer, você vai ter um trabalho muito maior na hora de prestação de contas. Então, quer dizer, dentro do projeto, para a gente poder resumir, é o seguinte: o objetivo seja um objetivo, tire do universo da subjetividade, coloque a subjetividade de artista no lugar da objetividade. Faça um objetivo muito claro, muito simples. Faça os resumos, as sinopses dos projetos e do texto que seja. Faça uma planilha orçamentária muito bem fechada, amarradinha. E a justificativa é a parte nevrálgica. Então, as duas coisas muito importantes dentro de um projeto é a justificativa, aonde você justifica o porquê você deve ser contemplado, o porquê você deve receber aquela verba do Estado ou receber aquela verba do departamento de marketing daquela empresa. Então, a justificativa é muito importante por conta disso. E a planilha orçamentária, que é onde você consegue também depois não ter muita dor de cabeça na hora de fazer a pós-produção, que são a prestação de contas. E, enfim, essa aula, videoaula muito rápida, de 30 minutos, é para mostrar para você que se coloca numa velocidade baixa, é para mostrar para você que não tem experiência, vá atrás, que você tem condições de fazer os seus próprios projetos quando você quiser, você tem condições. Muito obrigado pela presença de todos e todas e quero agradecer a possibilidade de fazer essa videoaula através do PROAC 39-2021, através do POESES, Oficina Cultural Oswald de Andrade e o Governo do Estado de São Paulo por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa.